um vídeo que nós vamos conversar sobre o estudo realizado sobre resultados de empresas. Algumas fazem parte da carteira do canal, então a gente dá uma aprofundada maior, e outras que são parecidas com essas que a gente tem na carteira do canal, nós olhamos apenas de uma maneira superficial. No caso da Auren, ela faz parte da carteira do canal, então a gente sempre dá uma aprofundada um pouco mais para saber as condições que a empresa está em determinado momento. Lembrando que a Auren, ela teve uma combinação de negócios com a S Brasil e, consequentemente, trouxe da S Brasil uma parte significativa em dívidas, que essas dívidas são por conta de investimentos feitos pela S Brasil. E assim, se pode ver que a Auren tem pela frente um longo caminho. E a gente pode até verificar se é uma ação que se oferece, uma vez que ela faz parte da carteira do canal como ação de oportunidade. Ou seja, não temos uma expectativa de receber proventos no curto prazo e contamos com a ideia de que, à medida que essas dívidas vão sendo eliminadas, nós tenhamos uma ação que tende ao crescimento. E para explicar tudo isso, eu vou começar por aqui, as demonstrações financeiras padronizadas por conta do encerramento do exercício de 2024. Eu vou saltar aqui direto na página 16, que é para mostrar onde eu coleto os dados. A gente pode olhar aqui, por exemplo, o ativo total, aqui no balanço patrimonial da Auren. Ele sai aqui no final do exercício de 2023 de 28,9 bilhões para 52,7 bilhões. Veja que esse total de ativos ele cresce na ordem de 82%, que é um crescimento bastante significativo, mas claro, né, a gente tem sempre que considerar exatamente isso, a combinação de resultados. Já o patrimônio líquido, ele sai aqui de 12,3 bilhões para 14,4 e refletiu aqui um crescimento de 17,09%. Depois nós vamos ver o que nós tínhamos nas nossas expectativas em relação à combinação de resultados. As receitas da Auren, na demonstração de resultados, saíram de 8,2 bilhões no final de 2023, de 6,2 bilhões no final de 2023 para pouco mais de 8 bilhões no final de 2024, apontando aqui um crescimento de 30,38%, enquanto que o lucro líquido, na verdade houve um lucro líquido negativo, que a gente pode também chamar de prejuízo, de 317 milhões no final de 2023 e agora um lucro líquido aqui de 271, quase 272 milhões. No fluxo de caixa, a gente verifica aqui o caixa líquido das atividades operacionais, a gente quer sempre que seja positivo. Ele aqui tinha sido 4,6 bilhões, mas acontece que houve um ingresso de recurso extraordinário. Mas eu já tinha mostrado isso em vídeos anteriores. Mas aqui ele tinha sido em 2022 de 400 milhões, caixa líquido das atividades operacionais, e agora fica aqui em 600 milhões. O caixa líquido das atividades de investimento, que nós queremos que ele seja negativo, e faz todo sentido aqui, que ele fica em 4,5 bilhões, mas veja como ele evolui de 1,7 bilhões em 2023. Porque, claro, evidentemente, né, a combinação de negócios levou para a aquisição de ativos. Já o caixa líquido das atividades de investimento, nós queremos que seja negativo, como aconteceu aqui, 2,7 bilhões em 2023, mas ele está em 7,8. E veja o que aconteceu. Captação de recursos, porque se está falando captação na ordem de 10 bilhões. Isso significa que é onde a gente está vendo a origem, né, para que tenha sido feito o negócio da combinação com a S Brasil. Mas o que a gente quer é isso aqui, liquidação de empréstimos, como por exemplo essa liquidação aqui, pagamentos, né, um pouco mais de 2 bilhões, e aí você vê que dá em números negativos. Assim como é onde nós vamos ver aqui o pagamento de dividendos, aqui no caso quase 400 milhões. Importante aqui que eu achei interessante, claro, né, que esse caixa aqui ele é afetado, ele estava no começo aqui do ano de 2024 em 3,2 bilhões, e ele teve um aumento de 3,9 indo para 7,2 bilhões. E a gente viu que grande parte veio de captação de recursos. Com relação à Auren, fica difícil assim, a gente estabelecer um parâmetro, né, do início de 2024, porque a gente imaginava lá 6,5 bilhões em receita, e aí o que acontece aqui? Passou para 8,5, um pouco mais de 8 bilhões, como eu mostrei agora há pouco. A gente imaginava aqui uma possibilidade de 820 milhões de lucro líquido, mas a gente ficou em 271, e a gente sabe, né, que tudo isso aí acabou sendo distorcido porque houve essa combinação de negócios e, claro, né, as prioridades mudaram e as medidas adotadas foram outras. De qualquer forma, agora só nos resta olhar daqui para frente. Mas tem algumas coisas interessantes, né, que como se essa combinação acabou ficando no final. Veja que o patrimônio líquido aqui, ele chega aqui a 14,4 bilhões, o número de ações ficou em 1 bilhão e 50 milhões de ações, e o valor patrimonial por ação em R$ 13,79. É o quanto vale uma ação em termos patrimoniais. O preço da ação, no fechamento de 2024,
ação aqui cotada a R$ 8,77. Isso é o que acabou, então, mostrando como terminou a combinação de negócios. E note que quando nós olhamos para o que estava acontecendo durante a combinação de negócios, nós tínhamos, então, essa ideia de que a receita líquida ia a 9, pouco mais de 9 bilhões, ficou em 8, pouco mais de 8, mas a gente precisa ainda considerar pagamentos de dívidas que estão acontecendo. O lucro líquido, a gente imagina que depois de uma situação de estabilidade possa chegar a 1,4 bi. Agora não é o momento, né, de se olhar adequadamente para esse lucro. Mas veja que o número de ações a gente imaginava em 1 bilhão e 45 milhões, ficou em 1 bilhão e 50 milhões, ficou bem próximo. E o patrimônio líquido que a gente imaginava aqui ficaria em 13,6, ficou um pouco mais de 14 bilhões, sendo que o valor patrimonial da população, que nós imaginávamos em R$ 13,05, acabou fechando ali 13,6 aproximadamente. Na realidade, né, 13,7, quase 13,8, mas veja que os números acabaram ficando muito próximos do que nós tínhamos imaginado que poderia acontecer, mostrando aí que a nossa leitura está ajustada ao caminho. Bom, mas agora a gente precisa olhar para 2025, e eu, de novo, que vou considerar então juros real da nossa economia, com base nos dados do Boletim Focus, lá do início do ano, lá de janeiro. Isso aqui ainda precisa ser ajustado, mas acontece que isso vai se adequando à medida que o tempo vai passando, né? Você não pode trazer o futuro para o tempo presente, porque a gente não sabe o que de fato sairá das decisões, principalmente das decisões do Copom. Então, e mesmo que venha, isso tem reflexo lá na frente, mas você precisa fazer uma composição, né, tudo que vem acontecendo em termos de juros ao longo do tempo. Então, eu vou ficar por aqui, pelo menos, podendo que em 2025 se chegue a uma receita de 8,6 bi. O lucro líquido, com tudo que vem acontecendo, aí, talvez continue aqui nos 290. É bem conservadora essa ideia, pode ser, inclusive, que seja acima disso, indo na direção lá dos 500, talvez 800, mas a gente precisa olhar com mais tranquilidade e vendo como isso vai acontecendo ao longo do ano. É só, recém, uma primeira amostra do que se está colhendo como resultado depois da combinação de negócios. Uma possibilidade aqui de que venha a pagar 43 centavos por ação, e veja que com esses 43 centavos, nosso preço teto ficaria aqui em R$ 7,18. O preço da ação, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu acabei não mencionando, né, mas hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, agora são 10 para as 9 da manhã, então estou usando o preço do fechamento no mercado de ontem, R$ 8,68. Um PVPA aqui, ó, de 0,63, indicativo. Tem dois indicativos aqui. Primeiro deles, a ação pode estar barata, e depois o seguinte, você está comprando em relação ao valor patrimonial da ação com um desconto que vai na ordem de 37%. Veja que esse aqui é um lucrinho muito pequeno, né? Está incompatível com o que é o potencial da S Brasil. Portanto, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 31,13, indicando que você compra a ação. Se chegar naquele lucro que a gente está vendo, porque isso aqui é em função do lucro líquido, você recebe em 31 anos. Você vai ver que isso aqui vai diminuindo bastante à medida que os resultados vão se acomodando, como é o exemplo do que aconteceu com a IRB Resseguros, né? E se pagar o proveito que nós estamos imaginando, a gente parte de um dividend yield, deixa eu marcar melhor, a gente parte de um dividend yield de 4,96%, que está indo na direção dos 6% que nós procuramos. Tem mais algumas coisas aqui que eu apurei sob a forma de relatório. Primeiro, uma abordagem em relação ao lucro líquido. Veja que o lucro líquido, esse aumento que nós tivemos, porque tinha sido negativo da Auren, né, no fechamento de 2023, ele foi devido principalmente ao crescimento da receita operacional, que foi impulsionada pelo aumento da geração e venda de energia elétrica. A empresa também teve um aumento na margem bruta, eu não discuti aqui, mas só para você saber, que foi impulsionada pela redução dos custos da geração. Então são os principais impactos. No entanto, o lucro líquido ainda foi baixo em relação ao ano anterior, e isso se deveu principalmente ao aumento das despesas financeiras, que foram impulsionadas pelo aumento da dívida da empresa. A dívida que veio junto, né, com a combinação de negócios da S Brasil. Veja os principais fatores que alteraram o lucro líquido. Aumento da receita operacional, levou para cima, aumento da margem bruta, aumento das despesas financeiras. Aqui é interessante, as despesas financeiras da Auren aumentaram de 96,3 milhões para 264 milhões. Um aumento considerável em termos de despesas financeiras. E o aumento do imposto de renda e contribuição social, que também acabou impactando. Só para completar que o aumento da despesa financeira, né, foi impulsionado aqui, evidentemente, pelo aumento da dívida, e a gente viu lá no fluxo de caixa a captação que ocorreu. E com relação à evolução do patrimônio líquido, aqui estão os fatores, né, que contribuíram para isso. O lucro líquido gerado pela empresa contribui diretamente para o aumento do patrimônio líquido, sempre, né? Ao gerar lucro, a empresa aumenta seus ativos. Para uma análise completa, aí está
Daí tem um documento aqui. Aporte de capital. Reserva de lucros. Parte do lucro líquido pode ser reservada para investimentos futuros, expansão e outros fins. Eu não mostrei lá, mas também tem um aumento da reserva de lucros. E o acontecimento recente que eu acho que é o mais importante, que é essa fusão a esse Brasil, que impacta drasticamente, impactou, né, nos valores do patrimônio líquido, sendo que um fator determinante para o resultado, para os resultados apresentados nos arquivos, né, que são os arquivos que eu utilizei para fazer essas leituras. Então, veja que isso aí também elevou o patrimônio líquido, justamente a questão da fusão, que já era esperado, que nem eu mostrei tanto na expectativa que nós fizemos, quanto a forma como acabou se tornando o patrimônio líquido da companhia. Também é importante saber que hoje, dia 25 de 2 de 2025, às 10 da manhã, vai ter a apresentação dos resultados da companhia, que eu vou acompanhar para ver algo mais. Eu ainda não tenho os dados completos, mas a gente precisa ver aí coisas que, por exemplo, como é que está o endividamento? Está em 5,7 vezes. Deixa eu voltar um pouquinho, porque essa é uma parte importantíssima que eu acabei não mostrando. Mas dá uma olhada aqui. A dívida líquida da Auren, que está aqui marcado nesse roxo, esse mais escuro, é de 18,9 bilhões. E a alavancagem, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, que está nesse ponto cor-de-rosa, é de 5,7. Era de 3,6 antes da fusão com esse Brasil, antes da combinação de negócios, e passou para 5,7. Ela é uma das dívidas mais altas de companhias elétricas. E aqui, ó, você pode ver que a grande maioria dessa dívida está atrelada com o IPCA. Então, é a inflação mais 5,7%. Vamos supor que o que você está imaginando que a inflação fique em torno de 6%, então você vai pegar o IPCA, que vai dar 6%, mais 5,7%, ou seja, 11,7%, enquanto que o CDI deve ficar em 15% no fechamento de 2023. E por falar em CDI, ó, CDI mais 1% é 1,1%, né? 1,1% é igual a 20% a dívida toda, 20% é CDI mais 1,1%. Ou seja, se fechar em 15 vai ser em 16,1%. O restante, taxa de juros de longo prazo. Nos próximos anos, você vai pagar aqui, ó, por exemplo, durante o ano de 2025, 2,1 bilhões, 1,5 em 2026 e 2,4 em 2027. Onde que a questão toda vai ficar pesada? No ano de 2028. Então você está vendo que tem uma parte aqui, ó, que está num roxo mais claro. Então, está aqui uma aquisição financeira. E onde, então, se imagina, né, com capacidade de pagamento da dívida. A liquidez aqui que eles colocam, que é o caixa mais equivalente em caixa, 8,1. Então, aparentemente, tem o caixa para fazer essas coberturas todas, sendo que em 2029 volta ali para o patamar dos 2,5 bilhões, né, de reais, e depois o restante é de 2030 para adiante, que são 10,8 bilhões. Ou seja, 80% da dívida da companhia, 40% da dívida da companhia vai estar aqui, ó, de 2025 até 2029. É um cenário de fato, né, de desafio, como a gente está vendo, e por isso que ela se encaixa como uma companhia de oportunidade, mas eu tenho a impressão que à medida que isso começa a se conciliar o pagamento das dívidas, os resultados que são apurados, muita coisa ainda vai acontecer, né? Porque se por um lado, né, por exemplo, a dívida está atrelada ao IPCA, mas por outro lado as receitas também estão. Então isso aí acaba, de certa forma, havendo uma compensação, que é o que a gente imagina. E se espera aí que à medida que essas dívidas forem sendo pagas, ou muitas vezes até diluídas, a gente imagina então que volte a pagar proventos em patamares mais interessantes. Embora pagando ali 40 centavos por preço que está hoje a ação, também é interessante. Mas ela fica ali sempre como uma companhia de oportunidade e a gente vai vendo como vai crescendo o valor da ação. E se mais adiante a gente entender que ali bateu o limite, a gente se desfaz dessa ação e vamos para uma outra que nos dê um resultado mais interessante. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.